Já estamos de volta com o programa em discussão, falando sobre a nova lei do superendividamento. E aqui conosco está a doutora Kessia, que é superintendente do PROCON estadual, e também o doutor Alexandre Dinoá, que é vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB. Muito bem, doutor Dinoá. Quando a gente lê a lei aqui, a lei do endividamento, ele traz um conceito com relação a quem é esse superendividado, né? Ele diz aqui no artigo, no parágrafo 1º do artigo 54, né, que entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural de boa fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vicendas sem comprometer seu mínimo existencial nos termos da regulamentação. Uma coisa interessante que esse artigo traz para esse conceito, a questão do conceito da questão da boa-fé. Queria que o senhor falasse sobre essa questão. Isso. Esse conceito, ele ainda do superendividado, como está na parte final aí do parágrafo 1º, ele ainda passará por regulamentação, né? Para que a gente possa objetivamente definir. Porém, isso não impede a aplicação da lei, porque há diversas jurisprudências já no sentido do que vem a ser essa garantia do mínimo existencial, né? Embora, né, o mínimo existencial, a grosso modo, a gente sabe que é aquela mínima condição de sobrevivência que deve ser dada ao cidadão. Acima de tudo, é um princípio fundamental da República Federativa do Brasil, que é a dignidade da pessoa humana, e vem nesse viés, né? Mas o superendividamento, no caso, ele tende a funcionar justamente para aquelas dívidas que sejam contraídas de boa fé. E aí, de forma bem clara e específica, aquelas dívidas, porventura, contraídas de má fé, não serão enquadradas, não serão alcançadas por essa lei, né? E aí, por isso, de forma expressa, o parágrafo 1º já falou bem claro de que não serão, ou aliás, só serão alcançadas aquelas dívidas contraídas de boa fé. Portanto, aquela pessoa que se, sabendo da condição que já se encontra de superendividado ou muito endividado, ainda contrair dívidas com o intuito de tentar se enquadrar na lei ou tentar, de alguma forma ou de outra, ganhar ou obter vantagem, se demonstrado isso, a ela não será contemplada as vantagens ou os instrumentos de negociação que a lei oferece. Verdade. Doutora Kessia, o doutor Dino fala aí sobre a questão da boa-fé do consumidor, mas também há a questão da boa-fé objetiva de do credor, por exemplo, ou quando o consumidor vai fazer um contrato ou consumir alguma coisa, e às vezes não é dito de forma clara qual é o custo efetivo do que ele vai gastar, do que ele vai pagar, né? Não traz essa realidade, ou também não tem a preocupação de ver se realmente aquele consumidor está preparado, né, e tem condições de pagar ao credor. Eu queria que a senhora falasse sobre essa questão. Olha, Eri, é bem simples. A lei altera o Código de Defesa do Consumidor e ela trata também da informação clara, precisa, ostensiva. Ou seja, nos contratos tem que informar tudo ao consumidor. Tem que, numa leitura fácil, o consumidor entenda o que é que ele está contratando, o que é que diz aquilo ali. Isso para todas as situações, produtos ou serviços, né? E, nesse sentido, nós estamos também, temos aquele amparo legal que essa alteração traz, de que se entenda que essa boa-fé tem que vir dos dois lados, do fornecedor, do consumidor, que devem tratar essa relação de uma forma bem transparente, né? Por exemplo, um fornecedor de produtos ou serviços bancários que ele venha ofertar a um consumidor a possibilidade de um crédito para que ele adquira um bem de luxo que ele sabe que ele não tem como contratar. Aquilo dali ele vai repercutir tanto aquele consumidor que ele não vai poder se utilizar da lei do superendividamento para que ele faça aquela negociação, porque a lei faz essa distinção, né, que é para a que se destina. Muitas coisas ainda nós iremos avançar, muitas coisas ainda iremos amadurecer ao longo dos tempos em relação à lei, mas ele também informa que o fornecedor ele tem que fazer isso da forma mais transparente, ele tem que ter muita cautela nesse trato de como
entregar o crédito ao consumidor de uma forma geral. Então, são instrumentos que a gente vê que estão colocados através da lei, que, se bem utilizados, com certeza, nós não estamos tratando do calote, mas nós estamos tratando de dignidade do consumidor, que ele possa voltar ao mercado de consumo de uma forma a garantir o mínimo existencial, porque, por exemplo, aqui no PROCON, é comum a gente chegar, um consumidor pegar o contra-cheque que o consumidor tem centavos a receber. Então, aquela pessoa ela não vai comer, ela não vai ter a conta de água, de energia. Então, esse mínimo existencial que nós também está para ser discutido, para ser colocado de uma forma regulamentada, para que a gente possa fazer com que esse consumidor pague dentro desses 5 anos, pague de uma forma a traçar um plano, onde nós iremos sentar com todos de uma única vez, seja de âmbito administrativo ou judiciário, para que esse consumidor venha, num prazo de 5 anos, negociar todos esses débitos. Então, são muitas alterações. Nós esperamos realmente ser o alento para muitos consumidores que, de boa fé, estejam nessa situação. Verdade. Doutor Alexandre, pegando esse ponto aí que a doutora Kessia falou, sobre essa repactuação da dívida entre credor e o devedor, como fazer isso num prazo de 5 anos e que atenda, de certa forma, o poder aquisitivo, que ele possa sobreviver, e como é que isso pode ser feito, essa divisão, esse pagamento, a questão da incidência de juros, de outras cobranças, como é que isso pode acontecer? Para que possa facilitar esse pagamento. Veja só, Eri, eu tenho interpretado essa lei por 2 caminhos possíveis. O administrativo, que é o que eu chamo de fase conciliatória, em que o consumidor, a pedido dele, vai provocar em juízo ou no próprio PROCON que se designe uma audiência conciliatória com todos os credores, onde ele vai apresentar um plano de pagamento dessas dívidas. Esse plano de pagamento dessas dívidas deve conter aquilo em que ele possa pagar e cumprir os seus compromissos, sem, mais uma vez, sem comprometer o mínimo existencial. Então, ele vai apresentar, eu posso, modo de dizer, vamos para um exemplo, eu posso assumir aqui por mês R$ 500 de dívidas. Então, esses R$ 500 ele vai dividir naqueles credores em que ele tem, aqueles que ele possui alguma dívida, e ele vai apresentar um plano contando que ele pague todas as dívidas em 5 anos, que esse é o prazo máximo dado pela lei. E aí, é óbvio, isso é uma proposta de plano de pagamento. E aí os credores também vão sentar com ele nessa audiência de conciliação, e ao meu ver, é o que eu sempre tento buscar, é o propósito da audiência, é a conciliação. É óbvio que ali você vai se pleitear uma redução de juros, um pagamento de uma taxa de juros menor, um prazo que você possa cumprir que seja menor também, que é de interesse do próprio credor. E feito essa negociação, Eri, aí você tem, evidentemente, satisfeita a resolução. Agora, se nessa forma conciliatória não for possível, seja via administrativa ou até mesmo judicial, aí, para mim, existe essa minha segunda linha de interpretação, que é a segunda possível fase, que é a fase do processo por superendividamento, que aí o consumidor provoca o Poder Judiciário e aí é o próprio juízo em que ele vai apresentar um plano de pagamento compulsório, né, para aqueles credores em que não participaram, não por algum motivo, porventura, não deu certo a audiência conciliatória. E aí, nesse caso, ele vai citar os credores para apresentar esse plano e eles vão se manifestar em até 15 dias sobre esse plano que foi apresentado pelo juiz. E aí, evidentemente, vai se chegar a alguma solução do caso com o mesmo prazo de pagamento, que seja 5 anos. É óbvio que a fase conciliatória, ela é muito, ao meu ver, muito mais palpável para se negociar, para se chegar a um acordo e de maior interesse, inclusive, talvez até pelos credores, porque a lei foi bem enfática no artigo 104b, que fala que no plano judicial compulsório, até pelo nome ele é autoexplicativo, ele não compete à escolha, ele já é compulsório, ele é posto pelo juiz e vale como título executivo extrajudicial. Então, esses são os 2 caminhos, ao meu ver, né, da gente poder
negociar o superendividado para que ele, garantindo o mínimo essencial, ele consiga arcar com suas dívidas a longo prazo, nesse prazo, no caso, que é de 5 anos. Muito bom. Doutora Kessia, a gente está chegando ao final do programa e eu queria que a senhora deixasse as suas considerações finais. Olha, Eri, é um prazer grande estar mais uma vez aqui dividindo com o Alexandre de Noá, que é um parceiro grande do PROCON, a OAB, através da Comissão de Defesa do Consumidor, sempre auxilia nos mutirões de negociação de dívida, a você, a todos os ouvintes do programa em discussão, para que nós tenhamos cada vez mais diálogos a respeito de leis que visem proteger o consumidor. Como eu falei anteriormente, nós não estamos falando de calote, nós estamos falando de injeção de dinheiro. O consumidor, ele quer pagar, ele muitas vezes ele cai na situação do crédito fácil e ele termina pensando, por exemplo, que o cartão de crédito, que é para que ele use numa emergência, num problema de saúde, ou ele vem usar no momento de uma viagem, um extra, ele usa fazendo como sendo parte do seu salário. Então, tudo isso, através da lei, ela incentiva a criação de núcleos de apoio ao superendividado, ela incentiva que se tenha uma educação financeira por vários atores envolvidos, seja pelos órgãos de defesa do consumidor, seja pelas instituições creditícias do nosso país, tudo isso visando proteger o consumidor, né? E também que o consumidor entenda e que ele compreenda e se eduque, né? Consumir é um ato extremamente prazeroso, mas é necessário que se faça com responsabilidade. E o PROCON, ele reabre não, ele vai implantar um serviço a mais. Ele vai implantar o seu NAS, Núcleo de Apoio ao Superendividado, que desta feita, a gente não vai fazer um trabalho paliativo, a gente pega nos mutirões um consumidor ou outro, e nesse momento já chamo, já conclamo, estou dizendo inclusive em primeira mão, que agora em setembro o PROCON vai realizar um mutirão de negociação de dívidas, mais um, né, de forma híbrida, adotando todas as questões de segurança, mas nós vamos ter um local para tratar aquele consumidor compulsivo, aquele consumidor que está numa situação que ele está adoecendo por conta de estar devendo a tantas empresas e que muitas vezes, como eu falei, não é um querer dele, foi a situação que o colocou naquele grau de superendividado. Então, vai ser um núcleo que nós teremos ajuda psicológica, nós teremos um orientador financeiro para esse consumidor, nós teremos todo esse arcabouço para que esse consumidor ele saia daquela condição de superendividado e ele possa ser reinserido no mercado de consumo de uma forma mais consciente, educada, né? Esse é o nosso desejo. Esse é o nosso trabalho. Nós esperamos que nós possamos ser luz para os consumidores paraibanos, exemplo para muitos consumidores do Brasil. Próxima quarta-feira, nós estaremos dando aqui um curso para a criação de sinais para todos os PROCONs da região Nordeste, que eu estou presidente do fórum, para exatamente que todos nós possamos atender a toda essa classe que necessita muito, e como necessita, do auxílio de vários órgãos envolvidos em prol de auxiliar os consumidores. Muito bom. Doutor Alexandre. Eri, honrado pelo convite, como sempre, a satisfação muito grande estar aqui ao lado de uma grande pessoa que é uma parceira, eu admiro bastante, que é a doutora Kessia, né? Estamos juntos nessa batalha eterna aqui da gente poder garantir condições para todos os consumidores poder praticar aquilo que é tão prazeroso, que é o consumo, bem como também para que as empresas tenham os seus compromissos honrados, né? Então, espero, de fato, que essa lei possa ser muito útil, muito prática, e que esse triste número, né, de mais de 60 milhões de pessoas que se encontram em situações de endividados, mais da metade super endividados, sobretudo com essa pandemia que potencializou bastante esse número, a gente consiga dar uma resposta como Estado, como entidade, para que as pessoas possam ter, nesse sentido, um pouco mais de felicidade, de alegria, de cidadania e dignidade em suas vidas aí, no que compete ao consumo. Então, me coloco sempre à disposição, a própria ordem também é sempre à disposição do próprio programa, da sociedade, para a gente poder debater e conversar mais sobre o direito do consumidor. Um grande abraço.
Ok, obrigado, doutora Kessia, obrigado, doutor Alexandre, pela participação de vocês aqui, pela entrevista. O programa em discussão termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá.